Pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre ponto de equilíbrio contábil, ponto de equilíbrio econômico, ponto de equilíbrio financeiro e margem de segurança. De uma maneira simples, ponto de equilíbrio é o momento em que a empresa tem receitas suficientes para pagar todos os seus custos e suas despesas. Ou seja, naquele momento a empresa não vai ter prejuízo. Claro, não terá lucro também, mas não terá prejuízo. Vamos pegar aqui um exemplo de uma hamburgueria, certo? Então nós temos aqui uma hamburgueria que já tem seus gastos estruturais, ou seja, seus gastos fixos, como aluguel R$1.000, salários R$2.000, energia 500, depreciação 508,40, internet R$96. Então essa hamburgueria, independente se ela está produzindo ou não, vendendo ou não, ela já tem R$4.104,40 de gasto mensal. Tem que suportar esses gastos de alguma forma. E esta hamburgueria tem um produto, e esse produto é um hambúrguer simples, que tem os seguintes componentes: o pão, que custa R$1,60, o blend R$4,50, queijo R$1, e ainda paga 50 centavos de impostos para cada unidade vendida. Então, os seus gastos variáveis são R$7,60. Vejam o seguinte, pessoal. Aqui, representando num gráficozinho de volume e preço, quando que temos volume zero, a empresa já tem R$4.104,40 de valores a pagar. Na medida em que ela começa a vender uma unidade, ela aumenta esse gasto em R$7,60. Então aqui nós temos um gráfico sobreposto, né? Então, comecei a empresa agora, estou vendendo 0 unidades, já parto aqui de R$4.104,40, e aí conforme eu vou vendendo, vendi uma unidade, então eu adiciono R$7,60, tá? Então funcionaria mais ou menos assim. Quando a empresa vende uma unidade, o que ela vai ter de receita e como é que isso vai suportar os seus gastos. Então, digamos que esse hambúrguer aí esteja sendo vendido a R$20, tá? Então, quando ela vendeu um hambúrguer, ela vai ter uma receita de R$20. Se os gastos variáveis vão ser o quê? Os R$7,60. E ela já tem gastos estruturais fixos de R$4.104,40. Então, o que ela vai ter nesse momento? Ela vai ter a receita de 20, que vai bancar os 7,60 e que vai bancar os 4.104,40, ou seja, vai ter um prejuízo aqui de R$4.092. Opa, mas a empresa foi constituída, começou a vender, aumentou seu faturamento e ela conseguiu vender no primeiro mês 100 unidades. Então, como é que ficaria a lucratividade dessa empresa? Quando ela vende 100 unidades, se o preço de venda dela é R$20, ela vai ter um faturamento, uma receita de R$2.000. Se os gastos variáveis vão ser o quê? As 100 unidades, multiplicado por R$7,60, que são os seus gastos variáveis. Então, aqui terá R$760 de gastos variáveis. Ela ainda terá os R$4.104 de gastos fixos a pagar. Então, essa empresa vai ter um prejuízo agora de R$2.864,40. Mas aí eu pergunto, em que momento essa receita ela vai ser o suficiente para bancar todos os gastos da empresa, sejam esses 4.104,40 ou sejam esses variáveis que vão aumentando conforme aumenta a quantidade a ser vendida. Então, pessoal, esse momento aqui em que o lucro vai ser igual a zero e o que eu consigo definir qual a quantidade mínima a ser vendida é o famoso ponto de equilíbrio contábil. Como é que eu vou fazer para calcular qual que é essa quantidade? Eu vou pegar o quê? O custo fixo mais a despesa fixa e vou dividir pela margem de contribuição unitária, ou seja, a lucratividade daquele produto diminuindo os gastos variáveis. Então vejam bem, essa empresa tem gastos fixos de R$4.104,40 e ela ainda tem uma margem de contribuição que é o preço de venda, então R$20, menos os R$7,60, que são os gastos variáveis. Então temos aqui uma margem de R$12,40 para cada unidade vendida. Assim, o ponto de equilíbrio se dá pela divisão de 4.104,40 por R$12,40. Então essa empresa, quando ela vender 331 unidades, ela vai atingir o seu ponto de equilíbrio. Então se nós pegarmos aqui 331 unidades e fizermos a nossa demonstração, veremos que ela vai atingir lucro zero. Por quê? 331 unidades multiplicado
por R$20, que é o preço de venda, dá uma receita de 6.620. Estas 331 unidades gerarão gastos variáveis de 2.515,60. 331 vezes 7,60. E esta empresa ainda terá os gastos fixos de 4.104,40. Então, a lucratividade é 6.620 menos 2.515,60 menos 4.104,40 e o lucro é igual a zero, certo? Então, deixa eu pegar um gráfico aqui para mostrar para vocês como é que funciona essa questão aqui graficamente. Então, nesse momento aqui, em que o volume de vendas é de 331 unidades, o que a empresa vai ter? Ela vai ter os gastos fixos de 4.104 e ela vai ter o gasto variável de 2.515,60. Então, a soma desses dois gastos aqui vai dar 6.620, que é exatamente o mesmo valor da receita. Então, pessoal, nós temos essa linha aqui do gasto fixo, esta linha aqui do gasto variável e essa linha aqui da receita. Então, nesse momento da venda de 331 unidades, a linha de receita da empresa atinge todos os gastos, ou seja, ela consegue pagar todos os seus custos e suas despesas. A partir da unidade 331, a empresa começará a apresentar lucro, certo? E para cada unidade vendida, o lucro será exatamente a margem de contribuição, que é R$ 12,40. Então, se vender 332, vai ter 12,40 de lucro. Se vender 333, vai ter 24,80 e assim por diante. Bom, pessoal, nós sabemos também que a empresa, quando ela é constituída para gerar resultado positivo, para gerar lucro para o empreendedor. Então, imaginemos agora que quem constituiu, quem abriu essa empresa, ela deseja ter mensalmente um lucro de R$ 2.008,80. Quantas unidades ela precisará vender para ter esse lucro desejado de R$ 2.008,80? Então, para determinar essa quantidade, nós vamos calcular o ponto de equilíbrio econômico, que é o quê? Custo fixo mais despesa fixa mais o lucro desejado, dividido pela margem de contribuição unitária. Então, o que nós temos de custo fixo mais despesa fixa? Nós temos 4.104,40, o lucro desejado é 2.008,80. Então, agora aqui teremos 6.113,20. A margem de contribuição continua sendo 12,40. Então, para ter aquele lucro desejado de 2.008,80, nós vamos fazer a divisão de 6.113,20 por R$ 12,40. Assim, essa empresa deverá vender 493 unidades para ter a lucratividade de 2.008,80. Vamos fazer esse cálculo aqui na nossa demonstração. Então, nesse momento, a empresa vai vender 493 unidades, ela vai ter uma receita de 493 multiplicado por R$20. Os gastos variáveis vão ser iguais a 493 multiplicado por R$ 7,60. Os fixos continuam sempre o mesmo valor, 4.104,40. Então vamos ver qual que vai ser o lucro. 9.860 menos 3.746,80 menos 4.104,40. Dá R$ 2.008, perdão, com 80 centavos. Então, dá exatamente aquele lucro desejado pela empresa. Se nós formos aqui na representação gráfica, 493 unidades, a lucratividade vai estar aqui, né? Já apresentando no gráfico aqui, no momento que é rompido o ponto de equilíbrio e a empresa vai estar trabalhando aqui na área de lucratividade. Contabilmente falando, pessoal, temos um outro ponto de equilíbrio, que é o ponto de equilíbrio que a gente fica de olho no caixa, uma vez que a depreciação é um valor que não sai do caixa da empresa, ou seja, é depreciado o equipamento que a empresa utiliza, mas esse dinheiro não necessariamente já sai do caixa, uma vez que o equipamento já está pago. Então, esse ponto de equilíbrio nós conhecemos como ponto de equilíbrio financeiro. Ponto de equilíbrio financeiro. Como é que nós calculamos? Custo fixo
mais despesa fixa menos depreciação, dividido pela margem de contribuição unitária. Já que a gente está olhando para o caixa da empresa e que é um valor que não sai dele, esse é um ponto de equilíbrio que vai precisar de menos unidades a ser vendidas. Contabilmente falando, nós teremos um prejuízo na empresa, mas esse prejuízo é exatamente o valor aqui da depreciação, já que é o valor que não sai do caixa. Como é que eu vou fazer o cálculo? 4.104,40 menos 508,40. Então teremos aqui 3.596 dividido pela margem de contribuição, que é 12,40. Nesse momento, a empresa terá que produzir e vender 290 unidades para ter o seu ponto de equilíbrio financeiro. Vamos ver aqui como é que fica o cálculo com 290 unidades. Com 290 unidades, a empresa vai ter uma receita de 290 vezes R$20, que vai dar um valor aqui de 5.800. Vai ter gastos variáveis de 290 vezes 760. Os gastos fixos continuarão 4.104,40. Então percebam que essa quantidade ela é abaixo do ponto de equilíbrio, que é 331. Como é abaixo, vai ter aqui um prejuízo, tá? Mas esse prejuízo, pessoal, é aquele prejuízo equivalente à depreciação, ou seja, R$ 508,40, que é este valor aqui da depreciação. Apesar do prejuízo, a empresa não terá problema de caixa, uma vez que esse valor de depreciação refere-se ao desgaste do equipamento que a empresa está utilizando. Então esse valor não sai necessariamente da empresa. Pessoal, ponto de equilíbrio bem simples de trabalhar, são 3. Basta dividir os fixos pela margem de contribuição. Quando eu quero determinar a lucratividade, basta somar a lucratividade aos gastos fixos. E quando eu quero determinar o ponto de equilíbrio financeiro, eu diminuo a depreciação dos gastos fixos. Então são 3 pontos de equilíbrio. Claro que neste exemplo nós estamos trabalhando com um único produto e uma margem de contribuição. Vou fazer um vídeo na sequência onde falarei de mais de um produto, já que todas as empresas têm mais de um produto, com margens de contribuições diferentes. Então, como é que nós vamos fazer o cálculo do ponto de equilíbrio quando temos margens de contribuição diferentes? Então, olhem no próximo vídeo. O último conceito que eu quero passar para vocês é o conceito de margem de segurança. Então, digamos que esta hamburgueria, com essa estrutura de gastos, ela tenha vendido no mês, vamos colocar aqui vendas, 500 unidades. Então ela vendeu durante o mês 500 unidades. E eu quero saber qual que é a margem de segurança dessa empresa. A margem de segurança, pessoal, nada mais é do que a quantidade de vendas diminuído do seu ponto de equilíbrio contábil. Ou seja, é aquilo que a empresa consegue vender acima do seu ponto de equilíbrio. Então, se essa empresa vendeu 500 unidades no mês e o seu ponto de equilíbrio contábil é 331, ela está trabalhando com uma margem de segurança de 169 unidades, ou seja, ela vendeu 169 unidades acima do seu ponto de equilíbrio. E se eu quero descobrir qual que é a margem de segurança em percentual, como é que eu faço? Eu pego a margem de segurança em quantidade e divido pelas vendas. Então, o que eu tenho aqui? A margem de segurança em quantidade é 169, as vendas foram de 500 unidades. Assim, 169 dividido por 500 unidades, teremos uma margem de segurança aqui de 34%. O que significa isso? Significa que se a empresa diminuir 34% de suas vendas, que são 500 unidades, ela vai estar ali no seu ponto de equilíbrio, ou seja, a margem de segurança é aquilo que a empresa consegue vender acima do seu ponto de equilíbrio. Pessoal, espero que tenha ajudado. Bons estudos!